É possível anjos se materializarem em homens e terem filhos com mulheres na Terra? Isso parece enredo de ficção científica, mas isso realmente aconteceu há mais de 4.000 anos atrás. Não, isso não é enredo de fantasia, mas de Noé, o Noé da Bíblia. Caso você não acredite nos relatos desse livro, encare-o como um relato literário fantástico. Onde você pode encontrar a história de Noé? No livro de Gênesis, na Bíblia. O escritor desse livro foi Moisés. Além de Gênesis, ele escreveu Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 5 livros iniciais da Bíblia são chamados de Pentateuco. Gênesis tem 50 curtos capítulos, que contam com a criação do universo, do céu e da terra, da fauna, da flora e da humanidade. Mais especificamente do homem e da mulher, no Jardim do Éden, através de Adão e Eva. Onde Deus, Jeová, disse: tenham filhos e se tornem muitos, encham e dominem a terra. Mais tarde o pecado entrou no mundo. Eva foi influenciada e enganada por uma serpente no Jardim do Éden. Eva foi enganada, mas Adão não. Mas ambos resolveram desobedecer deliberadamente a Deus. Essa serpente que enganou Eva era um anjo mau. Na Bíblia não se sabe o nome dele, mas é conhecido apenas por Satanás, o diabo, que em hebraico significa opositor, caluniador. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, é chamado também de o pai da mentira. Lúcifer não é o nome de Satanás. Diria que é lenda urbana. Não existe esse nome na Bíblia. Os únicos anjos que são citados por nome são Miguel e Gabriel. Noé era filho de Lameque. Lameque era filho de ninguém mais, ninguém menos que Metusalém. Alguns chamam de Matusalém, mas no hebraico ele é melhor vertido para a nossa língua como Metusalém mesmo. O ser humano mais antigo da Terra, o que mais viveu. Ele morreu com 969 anos. Adão morreu com 930 anos. Aos 500 anos de idade, Noé já era pai de Sem, Cã e Jafé. Essa história que conta que nessa época as pessoas contavam a ideia através do nascer do sol, fazendo com que a contagem dos anos de vida fosse maior, é tudo conversa. Eles contavam os anos de vida como fazemos hoje, ou seja, anualmente. Eles viveram muito mesmo. Talvez por serem descendentes mais diretos de Adão e Eva, as suas vidas eram mais longevas nessa época. Mesmo sendo expulso do Jardim do Éden, ainda Adão gozava de excelente saúde. E isso passou para os seus descendentes mais imediatos. Nesse período, algo fora do comum aconteceu. Veja o relato bíblico. Quando os homens começaram a aumentar em número na face da terra e tiveram filhas, os filhos do verdadeiro Deus perceberam que as filhas dos homens eram bonitas, e eles tomaram como esposas todas as que escolheram. Esses filhos do verdadeiro Deus citados no texto podem ser vertidos como os filhos angélicos de Deus, ou seja, anjos que se materializaram em corpos humanos e tiveram filhos com mulheres na terra. Isso nos remete à pergunta no início desse vídeo. É possível anjos se materializarem em homens e terem filhos com mulheres na terra? Sim, nesse período foi possível. Esses anjos é possível também terem sido influenciados por Satanás, então desejaram as mulheres na terra. Os anjos em si não deixam de ser alienígenas, porque eles não nasceram na Terra. Vivem numa realidade diferente da nossa. Agora um detalhe importante. A partir do momento que esses anjos fizeram algo desnatural e saíram das suas posições relativas no céu, se tornaram automaticamente anjos maus, espíritos iníquos, como a Bíblia chama, ou seja, se tornaram demônios. Esses espíritos atingiram a forma humana e tiveram filhos com mulheres aqui mesmo na Terra. Nem o pior filme de terror conseguiria conceber uma história assim. Só que isso é uma história real. Demônios tendo filhos com mulheres na Terra. Dessa relação surgiram os Nefilins, que significa derrubadores, uma raça híbrida de gigantes. Alguns dizem que chegavam a 2 ou 3 metros de altura, eram muito grandes. A partir desse momento, a violência aumentou muito na Terra. As pessoas começaram a fazer o que era mal aos olhos de Deus. Nesse período, pessoas tementes a Deus como Enoque, Metusalém e Lameque já não estavam mais vivas. Só havia pessoas más e sem amor na terra. As únicas que tinham o favor de Deus era Noé e sua família. Então Jeová disse diretamente a Noé: vou eliminar da face da terra os homens que criei, o homem junto com os animais domésticos, os animais rasteiros e as criaturas voadoras dos céus, pois lamento tê-los feito. Jeová continuou, abre aspas, faça uma arca de madeira resinosa. Você fará compartimentos na arca e a revestirá de bitume por dentro e por fora. É assim que a fará.
A arca deve ter 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. Fecha aspas. Ou seja, a arca teria quase 133,5 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e quase 14 metros de altura. Nenhum cargueiro dos tempos antigos nem de perto se assemelhava à arca no seu tamanho colossal. Internamente reforçada pela adição de 2 pavimentos, os 3 convéses forneciam um espaço cúbico de mais de 8.900 metros quadrados. E Jeová decretou: quanto a mim, vou trazer sobre a terra um dilúvio de águas para exterminar debaixo dos céus toda a criatura que tem o fôlego de vida. Tudo que há na terra morrerá. Eu estou estabelecendo meu pacto com você, e você deve entrar na arca com seus filhos, sua esposa e as esposas dos seus filhos. Das criaturas viventes, leve para dentro da arca 2 de cada tipo, um macho e uma fêmea, para estarem vivos com você. Das criaturas voadoras, segundo as suas espécies, dos animais domésticos, segundo as suas espécies, e de todos os animais rasteiros, segundo as suas espécies. 2 de cada um deles irão até você lá dentro, para que sejam cuidados. Quanto a você, deve recolher e armazenar todo tipo de alimento para servir de comida para você e para os animais. Essa palavra dilúvio pode ser vertida como oceano celeste. Isso pode ilustrar a dimensão do que viria para aquelas pessoas más. Na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 8 na Bíblia, Noé é chamado de pregador da justiça. Além de construir a arca junto com sua família, Noé avisou às pessoas o que aconteceria no mundo em pouco tempo. Se elas dessem ouvido, poderiam entrar na arca junto com a família dele. Algo que você deve dar ouvido é o like que você deve deixar nesse vídeo, ok? Deixa o like e não se esqueça de se inscrever nesse canal. Qual foi a reação delas? Pois assim como eram os dias de Noé, assim será a presença do Filho do Homem. Porque naqueles dias antes do dilúvio, as pessoas comiam e bebiam, os homens se casavam e as mulheres eram dadas em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca e não fizeram caso, até que veio o dilúvio e os varreu a todos. Então Jeová avisou a Noé, abre aspas, pois em apenas 7 dias farei que chova sobre a terra por 40 dias e 40 noites, e vou eliminar da face da terra todos os seres vivos que fiz. Então Noé fez tudo o que Jeová lhe havia mandado. Fecha aspas. Noé tinha 600 anos de idade naquele momento. As águas inundaram a terra de tal modo que todas as montanhas altas debaixo de todo o céu foram cobertas. As águas subiram até 15 côvados acima das montanhas. 15 côvados são quase 700 metros. Pegue a montanha mais alta e coloque mais 700 metros de água acima dela. Isso foi o tamanho do dilúvio. Assim morreram todas as criaturas viventes que se moviam na terra. As criaturas voadoras, os animais domésticos, os animais selvagens, as pequenas criaturas que fervilhavam na terra e toda a humanidade. Morreu tudo que havia no solo seco e que tinha nas narinas o fôlego de vida. Assim ele exterminou da face da terra todos os seres vivos, os homens, os animais rasteiros e as criaturas voadoras dos céus. Foram todos eliminados da terra. Somente Noé e os que estavam com ele na arca sobreviveram, e as águas se estabeleceram sobre a terra por 150 dias. Alguns dizem que naquele período, além da violência gerada pelos nefilins, a fome na terra começou a se espalhar, e os nefilins começaram a se tornar canibais, mas isso é pura especulação. O que foi destruído com o dilúvio? Além das pessoas más, os nefilins também. E os anjos maus abandonaram seus corpos físicos. Se eles continuassem na forma humana, morreriam também. O que aconteceu com eles então? De fato, Deus não se referiu de punir os anjos que pecaram, mas ele os lançou no Tártaro, acorrentando-os em densa escuridão e reservando-os para o julgamento. O que significa esse Tártaro citado em 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4? Nas escrituras gregas cristãs, é condição rebaixada semelhante à de prisão, na qual os anjos desobedientes dos dias de Noé foram lançados. Indica que eles perderam seus benefícios celestiais, foram rebaixados por Deus do seu lugar no céu e entregues a uma condição de total escuridão mental. A escuridão também indica o fim deles, que, segundo a Bíblia, será a destruição eterna junto com seu líder, Satanás, o diabo. Assim, o Tártaro representa a condição de total rebaixamento daqueles anjos rebeldes.
Algo que também foi destruído foi o Jardim do Éden no dilúvio. Mesmo após a expulsão de Adão e Eva no paraíso, o Jardim do Éden continua a existir. Jeová disse então, abre aspas, o homem se tornou como um de nós, sabendo o que é bom e o que é mal. Agora, para que ele não estenda a mão e pegue também do fruto da árvore da vida e coma e viva para sempre. Fecha aspas. Com isso, Jeová Deus o expulsou do Jardim do Éden para cultivar o solo que tinha sido tirado. Assim ele expulsou o homem e colocou ao leste do Jardim do Éden os querubins e a lâmina chamejante de uma espada que girava continuamente, guardando o caminho para a árvore da vida. Essa lâmina chamejante de uma espada impediria que pessoas más como os nefilins tivessem acesso ao Jardim do Éden e à árvore da vida. A história de Noé em Gênesis é muito intrigante. Pode parecer uma história fantástica, mas é uma história real. Aconteceu na Terra. O texto é simples, direto e sem firulas. Desde a pessoa mais simples àquela de nível universitário é capaz de entender o que diz ali. Hoje em dia as pessoas se sentem enfadonhas com livros com excesso de descrições, e a Bíblia já estava muito à frente disso. Em poucas palavras, diz muita coisa e a intensidade de sua mensagem, independente se a pessoa for religiosa ou não, atinge fundamente e o coração das pessoas, o sonho de qualquer escritor. E não é à toa que a Bíblia está aí até hoje. No dia que passarem a proibir as pessoas de terem acesso à Bíblia, isso apontará um declínio moral muito grande da humanidade. Ao mesmo tempo, o atual modelo da sociedade mundial estará chegando ao seu fim. Por isso, é bom sempre mantermos viva a esperança de um mundo melhor. Para aqueles que acreditam em Deus, manter viva a fé na mente e no coração. E para mais atualizações semanais sobre Noé no livro de Gênesis, não deixe de curtir e seguir esse canal.